Hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito de dependência de Deus, dependência do Senhor. Muitas vezes nós nos perguntamos, somos realmente dependentes de Deus? O que significa essa dependência? Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Amados, eis aí a grande verdade. Nós, como pessoas que somos de Deus, homens escolhidos para o Senhor, para vivermos uma vida reta, uma vida segundo propósitos divinos, devemos encaixar a nossa vontade por completo na vontade do Senhor. A vontade de Deus, ela precisa superar a nossa própria vontade. A partir do momento que eu entendo que não sou mais, que não me pertenço, vamos colocar desta forma, a partir do momento que eu entendo que não me pertenço, mas que sou propriedade de Deus, que comprou-me a preço de sangue, pagou um preço precioso demais, que foi a sua própria vida, eu vou procurar fazer aquilo que o meu dono, o meu Senhor, exige de mim. E isto, irmão, essa exigência de Deus, esse domínio do Senhor, esse controle do Todo-Poderoso, ele é amplo. Ele envolve toda a nossa vida. Ele está em todas as áreas das nossas almas. Eu não posso agir porque eu acho que é legal, mas eu preciso agir porque Deus quer que eu haja desta forma, porque Deus tem prazer nesta forma de ação, porque Deus vai sentir prazer em que eu faça aquilo que é comum à vontade dele. É assim que é a nossa vida, irmãos. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, aquele que abre mão da sua própria vontade para que a vontade do Senhor seja manifesta em nosso ser, estes precisam obrigatoriamente observar a vontade de Deus, vivenciá-la no seu dia a dia, estar em comum acordo com aquilo que Deus quer. Amados, nós às vezes falamos que Deus vive em mim. Quantas vezes você ora, quantas vezes nós oramos e falamos que a vontade do Senhor se manifeste na minha vida, que não mais viva eu, mas que viva Deus em mim. Relativamente comum ouvirmos pessoas falando assim, e até mesmo nós, quantas vezes já oramos assim? Mas será, irmãos, que a nossa oração não é um tanto quanto hipócrita? Porque a partir do momento que eu abro mão da minha vida, a partir do momento que eu abro mão da direção da minha existência e entrego essa direção, entrego esta vida para o Todo-Poderoso, para o Senhor, o Rei do Universo, obrigatoriamente eu preciso conhecer a vontade dele para mim. Eu preciso agir segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Eu preciso me enquadrar na visão de Deus para o ser humano. A minha vida necessariamente é um reflexo da vontade do Senhor. Eis aí, irmãos, a grande verdade. Eis aí a grande revelação da verdade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Mas vamos para a prática. Vamos para a prática, pastor Elias Oliveira. Vamos para a prática. É na prática, irmãos, é no dia a dia. É na nossa lida diária, no nosso desenvolver do dia a dia, é que nós vamos entender se realmente nós estamos observando esse ensinamento do apóstolo Paulo, se nós nos encaixamos nessa visão de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós somos decepcionados, irmãos. Nós somos tomados por uma grande decepção, porque
quando vamos fazer aquela análise um pouco mais profunda, uma análise um pouco mais acurada, descobrimos, irmãos, que quem vive em nós somos nós mesmos. A vontade que se manifesta em nossas ações é a nossa própria vontade. As nossas ações refletem o nosso eu, não a Cristo Jesus. E nós somos tomados por uma grande tristeza, uma grande decepção. Mas, amados, o grande problema é que muitas vezes nós até conhecemos o texto, mas poucos param para analisar, para refletir e para procurar adequar a vida ao texto da palavra, à vontade do Senhor. E nós não podemos viver assim, irmãos, porque nós já somos, nós já abrimos, nós já nos doamos para Deus. Nós somos como escravos da orelha furada. O escravo da orelha furada que voluntariamente se coloca como escravo, se entrega ao seu Senhor. Assim é a nossa vida. Conhecemos a Deus, conhecemos o senhorio do Senhor, conhecemos que Deus é o Todo-Poderoso. Voluntariamente nos doamos para Ele, nos entregamos para Ele, e com certeza, com uma suvela, o Senhor fura a nossa orelha e tornamo-nos marcados pelo Senhor, escravos da orelha furada. E o escravo, irmão, não tem domínio sobre a sua própria vida, e a própria vida engloba tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Amados, o domínio de Deus está sobre nossa vida profissional. O domínio de Deus está sobre nossa vida conjugal, nossa vida estudantil, nossa vida religiosa, nossa vida em meio à sociedade. Enfim, em todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira, nós precisamos entender que o Senhor é quem comanda, o Senhor é quem dirige, o Senhor é quem ordena, é quem permite, e nós precisamos estar antenados com Deus, para sermos usuários daquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas visando unicamente a honra e a glória do próprio Senhor, visando unicamente a honra e a glória daquele que furou a nossa orelha com uma suvela, daquele que nos comprou a preço de sangue, e aquele ao qual nós nos entregamos de forma voluntária. É assim, irmãos, que nós precisamos entender a palavra de Deus. É desta forma. E quando nós entendemos esse grande mistério, o mistério que já não somos nosso, mas que somos de Deus, a partir do momento que você tem a revelação desta palavra, a revelação desta realidade, você passa, irmão, a viver pela fé, na dependência do Todo-Poderoso. Isso não implica em você parar de trabalhar, em você parar de estar fazendo aquilo que lhe é comum ou pertinente, de ir à igreja. Não é nesse aspecto, mas é a partir do momento que você reconhece que Deus é o soberano sobre a tua existência, você passa a prestar contas, a Deus de todas as tuas ações, e também a pedir permissão a Ele para executar aquilo que você precisa, para fazer aquilo que você precisa, para comprar alguma coisa, para divertir-se, para casar-se, para comprar uma casa, um carro, uma bicicleta, para fazer uma doação financeira. Tudo isso é preciso que primeiro tenhas a permissão do Senhor, que tenhas primeiro o ok de Deus. Haja vista que precisas entender que já não és teu, você já não te pertence. O Senhor é o teu Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, é o teu Senhor, é o teu dono. Isso é maravilhoso demais, irmãos. É maravilhoso demais porque, de certa forma, tiramos um fardo pesado que carregamos. O fardo pesado de estarmos fazendo aquilo pelas nossas próprias forças, fazendo as coisas pelas nossas próprias forças. Porque a partir do momento que entendemos
e confiamos, claro, isso é uma questão de fé, e confiamos que Deus é quem administra, Deus é quem dirige, Deus é quem nos capacita, que nos leva, que nos orienta. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou procurar viver na dependência dEle, vou procurar viver em total dependência do Senhor. Primeiro procuro saber qual a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, não resta dúvida, porque haveremos de sermos bem-sucedidos em nossas ações, haveremos de estar de bem com o Todo-Poderoso. E o que importa ao homem, irmãos? O que importa ao homem? Claro, o que nos importa é satisfazer a Deus, o que nos importa é fazer a vontade do Senhor, porque quando nós satisfazemos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, o nosso coração se alegra, a nossa vida é tomada de uma forma intensa, poderosa pelo Espírito Santo de Deus, que enche o nosso coração de gozo, de zelo, de prazer, de satisfação, de alegrias, irmãos, sem contar que o Eterno, o Todo-Poderoso, abre as portas diante de você, porque você já não faz a tua vontade, mas você faz a vontade do Todo-Poderoso. Você já não faz o teu querer, mas faz aquilo que Deus quer para a tua existência. E vale ressaltar, amados, e isso é importante, que aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus exige da gente, não é penoso, não é triste, não é difícil, não é assim como se fosse um castigo, não, de forma alguma. O que Deus exige de nós, o que Deus pede de nós, quando realmente entendemos que somos do Todo-Poderoso, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração de prazer, o nosso coração de alegria, para desempenharmos a vontade de Deus, para no dia a dia desenvolvermos uma vida em conformidade com princípios de Deus. E isto, irmãos, é prazer, é alegria, é satisfação, amados. É motivo de estarmos regozijantes diante do Todo-Poderoso, porque Ele, na sua misericórdia, Ele, na sua graça, nos alcançou e cuida de nós, Mas para que isso seja uma verdade, e para que não seja penoso, não seja triste, não seja um fardo, não seja algo cansativo, algo de certa forma punitivo, é preciso que eu, meu irmão, esteja em total dependência. Eu preciso estar em total dependência, envolvido pela graça do seu Espírito, envolvido com a presença do Espírito Santo de Deus, e acima de tudo, crendo que é a forma correta, que isto é o que Deus quer para a nossa existência, para nossas vidas. Irmãos, a nossa vida com o Senhor muitas vezes é muito raquítica, já notou? Ela é raquítica, é aquela coisinha fraca, sem vigor, é como se fosse uma planta que nasceu à sombra e não consegue se desenvolver muito, porque está sempre à sombra, folhas amarelas, sem vigor, sem vida. Entende? As pessoas que não reconhecem o Senhor são desta forma. As pessoas que não reconhecem a soberania de Deus são dessa forma. E é preciso, irmãos, que você entenda, querido, que quando abrimos mão do nosso eu, para que a vontade do Senhor se manifeste, Ele faz por completo, Ele age de uma forma completa na vida da gente, de forma completa. E vivermos em dependência e na dependência do Todo-Poderoso. É aquilo que Deus quer que eu entenda, que eu faça, que você entenda, que você faça. Porque quando assim você age, irmãos, você está maleável à ação do Espírito Santo de Deus. Você está pronto, a exemplo do apóstolo Paulo, entre outros, de ser enviados, movidos pelo Espírito Santo a estar em algum lugar, a desempenhar uma função para a honra e para a glória do Senhor. Você só consegue ter e ser esse instrumento quando há essa dedicação, quando há essa entrega por completo, quando você entende que a tua vida já não é tua,
mas que você vive somente para honrar e para glorificar o nome santo de Deus. Só nesse aspecto é que o Senhor te usa. Só quando você chega nesse ponto é que Deus te usa. Só quando você chega nesse ponto é preciso, claro, que teu coração esteja em total comunhão com o Todo-Poderoso, vivendo a vontade dEle, envolvendo-se com a obra do Senhor, amando aquilo que Deus ama, refletindo na tua existência a presença de nosso Pai. Amados, não há nada mais importante, não há nada mais precioso do que fazermos aquilo que Deus quer. Você é dependente de Deus? Você é dependente de Deus, meu irmão? Ou você é dependente da tua própria vontade, do teu conhecimento, daquilo que você acha que é correto? Quantas vezes você já parou para perguntar a Deus se alguma das tuas atitudes está em consonância com a vontade dEle? Alguma coisa que você vai fazer, quantas vezes você já parou e perguntou: Deus, posso fazer? A minha vida é tua, eu sou teu, tu me permites que eu vá? Vá numa viagem, por exemplo, que eu procure um novo emprego, que eu me case, que eu compre um carro, que eu compre uma casa, que eu compre um relógio, uma roupa. Tu me permites? Quantos irmãos perguntam a Deus, pedem permissão a Deus para usar os seus recursos financeiros? Quantos? Quantas pessoas que deveriam ser mordomos do Todo-Poderoso, administradores do Todo-Poderoso na questão financeira, quantas pessoas estão jogando dinheiro pela janela, comprando bobagens, gastando para a satisfação da sua carne? Em contrapartida, meus amados, não se deixam tocar pelo Espírito Santo, não se deixam mover pelo Espírito Santo e não administram os seus recursos, que sabidamente são oriundos na graça de Deus, porque é Deus que te abre portas de emprego, é Deus que te abre portas de sucesso, é Deus que te abre portas para que a tua empresa, por exemplo, seja bem sucedida. Isso tudo, irmãos, é bênção de Deus, é bênção de Deus, e você, como dependente do Todo-Poderoso, precisa reconhecer a mão do Senhor na tua existência, reconhecer a mão abençoadora de Deus na tua vida e, consequentemente, tornar-se como provedor do Senhor, alguém que abençoe a obra, alguém que faça a obra, alguém que gaste seus recursos dados por Deus, de forma sábia, de forma santa, e que venha edificar o próximo. Amados, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor quer nos dar alegria também, nos dar satisfação, claro. Nós não somos robôs, podemos sim nos divertir, ter um carro, uma casa, enfim, claro, mas o Senhor se agrada que você primeiro pergunte a Ele: posso, Senhor? Posso? É teu, meu Deus, posso? É interessante, irmãos, nós não temos mais assim um entendimento muito profundo a respeito da escravidão, até porque, graças a Deus, deixou de existir já há bastante tempo. Então nós não entendemos com muita propriedade o que era uma escravidão. Mas, irmãos, o escravo não tinha direito de tomar decisões. Se porventura ele desejava alguma coisa, era preciso procurar, perguntar, pedir permissão àquele que era o seu dono. E assim, irmãos, é que nós precisamos fazer. Eu preciso agir desta forma. Se eu tenho alguma coisa para fazer, preciso primeiro consultar a Deus, perguntar a Deus: Deus, eu posso fazer, Senhor? Eu sou teu servo, eu posso agir desta forma? E isso, irmãos, é uma questão sua com Deus, pessoal com Deus. Não precisa mobilizar a igreja, mobilizar profetas, não. Você tem acesso a Deus. Se você é um homem santo, um homem que já vive
segundo princípios de Deus, que já não vive, mas que Cristo vive em você, consequentemente você tem acesso ao Espírito Santo de Deus, você tem acesso ao trono do Senhor, e Deus não se cala. Deus tem prazer em te responder, Deus tem prazer em te orientar, Deus tem prazer em te dirigir, mas o que falta-nos muitas vezes é aquilo que esse mesmo texto exige. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. O que falta muitas vezes, irmãos, é a fé. É a fé. Então as pessoas já não desenvolvem comunhão com Deus, já não desenvolvem uma vida de dependência de Deus, já não desenvolvem uma vida como escravo da orelha furada, mas se acham donos da sua própria vontade, donos do seu próprio eu, e querem ouvir Deus. As pessoas que agem desta forma, irmãos, certamente não vão ouvir a voz do Senhor. Não vão, irmãos. Você já notou que algumas pessoas, quando querem comprar, por exemplo, um carro, até perguntam a Deus, chama os profetas, reúne os profetas, eu quero comprar um carro, uma casa, sei lá o quê. Aí até consulta a Deus, mas entre 10 decisões, apenas uma chega ao conhecimento de Deus. As outras 9, elas decidem por si próprio. Isso não é dependência, amados. Deus não age desta forma, Deus não responde desta forma, porque Deus quer dominar por completo a tua vida. Ele quer ter o controle total da tua vida, não apenas em alguns aspectos, mas em todos os aspectos, de uma forma global. Deus quer controlar a tua vida de uma forma global. Não adianta, amados, você andar desonrando o Senhor no teu dia a dia, porque você faz tudo da forma que você acha. Aí quando você quer fazer alguma coisa, sei lá, aí você vai lá perguntar a Deus, e as demais coisas, por que você não perguntou ao Senhor? Irmãos, a nossa dependência precisa ser de Deus, não do profeta, não do homem. Se você tem comunhão com o Senhor, se você vive humanidade com Deus, o Eterno tem prazer em te responder, o Eterno tem prazer em falar com você, o Eterno tem prazer em fazer, entre aspas, passar a mão na tua cabeça, né? Fazer carinho na tua cabeça. Deus tem esse prazer, irmãos, porque Deus é amor, é a essência do amor, e Deus quer demonstrar esse amor para com as nossas vidas. Mas quantas vezes estamos com nossa vida fechada para a ação do Senhor? Quantas vezes nós ouvimos tudo, fazemos tudo, mas não queremos ouvir Deus, nem fazer aquilo que Deus quer. E isso não pode ser dessa forma, irmãos. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Nós tornamo-nos habitáculos de Cristo, tornamo-nos moradia de Cristo. Mas Cristo só mora, irmãos, em moradias limpas, lavadas e perfumadas. Cristo só mora em moradias que tenham a orelha furada. As nossas moradias, aquilo que nós oferecemos para Deus, precisa ter a orelha furada, porque nós precisamos nos colocar como servos, como escravos, que voluntariamente nos entregamos a Ele, que voluntariamente nos doamos a Ele, e estamos prontos para fazer aquilo que Ele exige da gente. Se você tem agido por conta própria, meu amado, tem tomado as tuas próprias decisões, reveja esse quadro, por favor. Analise, reveja, porque Deus não quer que seja dessa forma. Deus quer ter conhecimento das tuas ações, Deus quer participar das tuas ações, da tua vida. Deus quer participar contigo do teu viver. Deus quer ter alegria e estar com você e encher o teu coração com o óleo da alegria, que é a presença do Espírito Santo. Que sejamos nós, irmãos, pessoas verdadeiramente dependentes do Senhor em todos os aspectos. Que a nossa vida seja realmente moradia de Cristo.
E que possamos bater no peito, abrir a boca e bater no peito e afirmarmos que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que você, que eu, façamos isso para a honra e para a glória do Senhor. E certamente experiências novas viveremos no decorrer de nossos dias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi bom demais falar com você.